A paz de Jesus, irmãos, amor de Maria, seja bem-vindo. A nossa live hoje nós estamos falando sobre cura interior. Cura interior, você que está chegando, seja muito bem-vindo. Eric, seja bem-vindo, irmão. Fica conosco, nós vamos falar sobre cura interior. Continuar um papo que a gente estava tendo no Facebook. E o Facebook, não sei por que, não quer falar sobre isso, né? Mas nós estamos aqui, nós vamos falar sobre cura interior. Seja bem-vindo, Fabiola. Fique conosco, nós estamos num bate-papo aqui com a Sirlene, nossa coordenadora estadual do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Nós queremos concluir o papo que a gente estava tendo lá, falando sobre cura interior, né? E eu já vou chamar ela aqui de uma vez para que a gente... Nosso papo está rendendo a noite inteira. A noite inteira nós estamos conversando sobre cura interior. E o Facebook não quer. Mas agora, em nome de Jesus, vai dar certo, irmão. Sim. Eu acho que agora vai, viu? Irmã, o papo tá muito bom sobre o cura interior. Eu queria falar alguma coisa, mas não estava dando. Mas acho que agora vai dar certo, né? Hoje o Facebook não quer, viu, irmã? Alguma coisa não quer que nós falemos sobre cura interior. E, de fato, o senhor já está mostrando que ele quer fazer coisas grandiosas aqui em nosso meio. Você quer se apresentar rapidinho, porque às vezes o Instagram pega alguém que não estava lá no Facebook, né, para a gente dar sequência aqui ao nosso bate-papo sobre cura interior. Fazer um flash também de tudo que foi falado, né, Ricardo? Porque as pessoas às vezes Sim. estão entrando. A Fran Martins diz que agora tá bom. Agora melhorou muito. Devíamos ter começado aqui, né, Ricardo? Pois é. Enfim, vamos lá. Então, irmãos, boa noite. Paz de Jesus, amor de Maria. Meu nome é Sirlene. Estou hoje como coordenadora estadual do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Sou casada, tenho 2 filhos, sou da Diocese de Paracatu. E muita alegria que nós estamos aqui hoje, né? Falando sobre cura interior. Nós iniciamos lá no Facebook. Não estava dando certo, mas em nome de Jesus agora vai dar. E eu acho interessante, Ricardo, que a gente vê, né, assim, com o olhar espiritual as coisas acontecendo, né? Mas a gente sabe que Deus é muito maior que tudo, né? Eu tô fazendo o jejum de Daniel esses dias. Eu vejo que hoje foi o dia que eu fui mais tentada. Interessante, quando a gente se propõe no jejum, são os dias em que mais tem tribulação, né? Ou até mesmo tentações, né? São os dias que mais a gente combate, né? E aí eu já fui ligando justamente, falei assim, hoje tem a live. Tudo que é comida gostosa eu ganhei hoje. Pois é assim mesmo. Então, Mas, irmãos, alguns falaram que já estavam lá, né? Mas outros provavelmente não. Vamos fazer um refreeze, né? Quer sim, falar coisa, pode Ricardo? fazer um reprise, né? E eu acho que o assunto vai render, porque eu queria falar alguma coisa também, né? A gente estava falando, irmão, sobre quem precisa de cura interior, e aí a Silene começou a falar um pouco de como, falando um pouquinho dos gatilhos, né? De observar causa e efeito, né? O efeito que eu vejo na vida hoje, né, possíveis causas. E o papo tá bom, irmão. Pode continuar falando nesse sentido. Eu acho. Agora vai aparecendo mais gente, mas os irmãos vão se inteirando também no meio do caminho de tudo, né? Tá, vamos voltar lá um pouquinho, né? A primeira pergunta que você fez foi quem precisa de cura interior. E interessante que às vezes, por exemplo, os servos que já estão na caminhada há muito tempo, né? Às vezes cai nessa de achar que não precisa mais ser curado, né? Que já passou por muito processo e tudo, mas não. Na verdade, a gente sempre tem algo que precisa ser curado, né? Cada dia a gente pode ser uma pessoa melhor. A gente sempre tem algo ali que ainda está ali escondidinho, que às vezes está atrapalhando a nossa maneira de ser, né? As nossas reações, porque muitas vezes a gente consegue preparar para ação, né? Para agir. Mas a reação é aquilo que a gente faz sem pensar, ou seja, aquilo que está guardado lá dentro, né? Então, todos nós precisamos de cura interior. Uns mais, como eu falei, uns mais,
e outros menos. Depende muito também da história de vida de cada um, né? Cada um carrega os seus traumas, sua história, as suas feridas, mas a cura interior é para isso, né? É Jesus que vem, né? Vai lá né, naquele ponto, naquela raiz ali, seja lá no ventre da nossa mãe, que seja na nossa infância, e nos cura. Ele não vai tirar, não vai apagar aquilo que já aconteceu, mas ele vai ali curar as consequências que nós trazemos, né? O Senhor vai curar aquela ferida e vai tirar de nós aquilo que nós carregamos como consequência. E como eu falei lá no início, tipo assim, às vezes uma pessoa que é extremamente tímida hoje, né? Às vezes não consegue falar em público, às vezes nem em pequenos grupos. Por quê? Porque às vezes lá na infância foi muito retraída, né? Ou, vamos dizer, até oprimida, né? Antigamente a educação era mais assim, né? As crianças não podiam falar, não podiam mostrar a sua opinião, às vezes apanhava muito. E com isso traz a consequência de ser extremamente tímido, por exemplo. Então é uma consequência, algo que se vive hoje, né, na vida adulta, mas é um trauma da infância. Então é isso que o Senhor vem fazer, né? Vem nos lavar, vem nos curar de tudo aquilo que impede que nós possamos ser melhores hoje. E muitas vezes é as nossas emoções, né? Eu falei também assim, o descontrole emocional, ou estourar, né? Explodir. Então pode ser um trauma que precisa ser curado. Comentar? Verdade. Verdade. Você dizia lá no Facebook de algo interessante a questão das emoções. Porque às vezes as pessoas tentam reprimir a emoção como se fosse algo ruim, né? Algo mal. Mas, na verdade, todos nós temos emoções. Ela é própria, né, da nossa carne. A questão né, Sirlene, é como nós vamos nos comportar diante dessas emoções, né? O X da questão está nisso, né? Diante de uma situação, de repente eu posso sentir raiva, né? Mas a partir dali, né? Qual a minha decisão diante da emoção, né? Eu vou guardar aquilo, né? E aí a gente começa, né? A partir para, por exemplo, virando ódio, algo vira ódio, né? Então, eu achei interessante quando você partilhava, né? E algo que a gente tem que entender é trabalhar as emoções, né, mano? Porque todos nós temos, nós já temos elas, né? Não tem como eu, né, não, eu me esquivar disso, né? É natural, da minha carne, né, irmã? Por exemplo, a pessoa fala assim, mas eu tenho muito medo. Mas espera aí, você tem medo de quê? Porque o medo é algo normal, né? Nós somos humanos, é normal ter medo. Agora a diferença está em medo de quê? Eu tenho medo de cobra. Ótimo, né? A cobra pode vir nos picar, tem que ter medo mesmo. Mas eu tenho muito medo de barata. E quando eu vejo uma barata, eu não durmo. Aí tá vendo que aí não é um medo normal, né? Aí sim tem sinais de que falta uma cura interior. É um medo que não é normal, não é para a sua segurança. Eu tenho medo de cair do oitavo andar. Não, é um medo, né, que vai para a nossa segurança. É um medo que temos que ter. Agora, esses medos, assim, que são diferentes. Eu tenho muito medo de insetos. Eu tenho medo de aparecer uma assombração. São medos que você percebe que não são reais, né? Não são reais para nós, né? Porque para a pessoa é muito real, né? Algo utópico mesmo. Isso aí é sinal de que precisa, né, de cura interior. Porque eu tô muito triste. Então eu tô com depressão. Não, é normal sentir tristeza. Se aconteceu algo ruim no seu dia, morreu alguém, é normal e é saudável, né? Sentir tristeza. O que é depressão? O que é ruim? É quando eu não saio desse estado de tristeza. Quando eu permaneço. Eu fico ali 2 semanas, 3 semanas, naquele estado de muita tristeza, às vezes até de prostração. Aí sim eu preciso de ajuda, né? Aí já passou do limite ali de ser normal. Mas, como você falou, sentimentos nós temos. É normal e saudável senti-los, né? Somos humanos, né? É verdade. Alguns irmãos estão partilhando aqui. Eu gostaria que vocês que estão conosco aí partilhassem um pouquinho, né? A Célia Cristina Campos Santos diz que
A filha está com depressão muito forte, está em Pernambuco e voltou para Belo Horizonte agora, de 25. Nós vamos orar por você, tá? Vou orar pela sua filha, pela sua família. Quem, né, quiser partilhar conosco, hoje a live é muito, muito interessante. Estamos falando sobre cura interior. Sirlene, e você tocou num ponto aí, né, e eu queria aprofundar mais nisso, de como a gente. Você acha que ela está saindo aqui? Sirlene, acho que você voltou, né? Voltou. Sirlene, tá me ouvindo? Voltei. Não tem perigo. Tô te ouvindo, tá me ouvindo? Você tá, Tá a me imagem ouvindo? sua tá ruim, tá? Não tá bom, não. Eu acho que você. Acho que. Melhorou? Aí, Melhorou pra mim. aí. Agora tá bom, agora voltou. Sirlene, vamos entrar no assunto aqui. É o seguinte: você falou, né, da questão do medo, né? É normal, o medo é normal, mas em algumas pessoas, né, ou de repente a nossa vida mesmo, a coisa começa a perder o rumo, né? E a gente começa ou a sentir, né, raiva demais, ou, né, chorar demais, sentir medo demais. E aí a gente começa fica na pessoa, né? E até mesmo a gente dentro dos nossos grupos de oração, a saber o limite da coisa, né? O limite de uma vida saudável, né? De uma vida com saúde, do desequilíbrio, né? Do desequilíbrio. E a gente aqui colocou um ponto interessante para a gente abordar, é sobre a questão do diagnóstico, né? De como fazer um diagnóstico em cima de uma situação, né? E como a gente percebe, né? Como perceber que algo em mim está anormal, que não, que passou da medida, né? E depois logo em seguida a gente fala do ministro de cura, né? De fazer um diagnóstico, até mesmo a pessoa fazer um diagnóstico disso, né? Como então, né? Nos ajudar a perceber que algo não está caminhando bem, né? Uhum. Então, parte muito, a princípio, pelo autoconhecimento. Quando a pessoa está ali fazendo o diagnóstico sozinha, né? E esse autoconhecimento nem sempre é confortável. Às vezes a pessoa não quer ali, né, conhecer a sua própria história, não quer ali voltar, né, o que de fato aconteceu, causa o que ela está sentindo. Porque, por exemplo, uma depressão. A depressão ela não começou agora. A depressão ela tem uma raiz, ela tem um motivo por que acontece uma depressão, por exemplo. Mas o autoconhecimento, conhecer a sua história, o que você sentiu, né? Ah, quando eu tinha 2 anos aconteceu isso, quando eu estava na escola, bullying, e aí eu senti isso, e agora acontece isso, eu sinto isso também. Porque a pessoa mesmo as coisas, às vezes nem são situações parecidas. Por exemplo, Ricardo, teve uma mulher que eu atendi que tá me ouvindo? Travou aqui para mim, tá ouvindo? Nós estamos te ouvindo, o seu vídeo não tá bom, mas estamos te ouvindo, você pode continuar falando. Voltou. Aí, então, essa mulher, ela tinha sido abusada na infância, abusada sexualmente. Aí, e ela, uma discussão com o marido, porque o esposo dela, celular dela, que deveria ser algo normal, mas ela entendeu aquilo como um abuso. Olha só, que são coisas totalmente distintas, mas ela sentiu aquilo como um abuso e ela reviveu todos aqueles sentimentos. Então vejo que tipo algo que não foi curado, ela revive toda vez que ela passa por algo semelhante ou ela sente semelhante, né? Então esse diagnóstico é entender assim, ó, eu estou triste por quê? O que aconteceu no meu dia? Por que eu fiquei nervosa de uma hora para outra? O que aconteceu que me nervosa? Então é o autoconhecimento de entender o que eu sinto quando acontece isso.
é que vai levar eu descobrir aonde que eu preciso de cura interior. Quando nós estamos fazendo atendimento, quando a pessoa está ali em atendimento por servos do Ministério de Oração por Cura e Libertação, os servos ouvem ali atentamente, né, para descobrir o que aconteceu, que está causando aquele trauma, e também vai pedindo a Deus, né, que dê o discernimento, que dê de ciência, que revele ali o que foi a raiz, para que se ore, então, pela raiz e não só pelas consequências, né? Não só pelo que ela está sentindo, mas por aquilo que feriu, que causou todo aquele sentimento. E então, quando não é consciente da pessoa, o Senhor vem nos revelar aquilo que está no inconsciente, que também prejudica, né, da mesma maneira. A pessoa pode não se lembrar, mas as consequências ela traz prejudicando a vida dela. Então, o Senhor vem revelar o que aconteceu, que ela precisa de cura. Porque muitas vezes, Ricardo, nem é que ela não lembra, é que a memória dela escondeu. Ela acha que não lembra. Tinha consciência, né? Ela às vezes já tinha uma idade para entender o que estava acontecendo. Então, é algo assim muito sério, né? Que a gente está lidando ali com almas e sentimentos. E sentimento é algo que a gente não julga. Por exemplo, irmão, teve uma pessoa que o trauma dela era de uma rasteirinha, aquela sandalinha feminina, rasteirinha, que ela tinha emprestado para uma amiga e a amiga não devolveu essa rasteirinha para ela. Esse era o trauma. Mas é tão simples para mim. Para ela, era algo muito pesado. Então, o sentimento a gente não julga. E nesse ministério, a gente tem que ter muita compaixão do criador dele. E teve uma outra de Ricardo, que ela tinha medo de passarinho. Eu amo passarinho. E o medo dela era grande, que se ela visse um passarinho na rua, ela não atravessava a rua. Diz ela, às vezes, que tinha um passarinho morto do lado da moto e ela não foi embora porque a moto estava do lado do passarinho morto. E o medo que aquele passarinho levantar, sair voando e assustar ela, por exemplo. Então, assim, para mim, que gosto de passarinho, é algo até ilógico. Mas para ela, era um pavor tão grande que ela ficou ali no serviço dela e não foi embora com medo daquele passarinho que estava morto. Então, assim, é algo que a gente tem que ter muita compaixão e não julgar a dor do outro, porque a dor é do outro, né? É ele que está assim. Então, assim, para fazer esse diagnóstico, é isso. É verdade. Eu vejo duas coisas interessantes que você falou. Primeiro que também na cura interior há uma responsabilidade muito grande minha, né? Eu preciso me conhecer para enxergar onde que é o que eu preciso de cura, né? A gente vê uma responsabilidade, né? Em parte, uma responsabilidade também minha nesse processo de me encarar, de enxergar as minhas mazelas, enxergar aquilo que eu sou, né? Enxergar minha história, enxergar que eu sou humano, né? Que eu não sou um robô e sou passível de erro, sou passível, né, de escolhas más feitas, né? De uma história toda, e encarar tudo isso. E isso, de fato, não é fácil, né? Não é fácil. E a gente vê muitas pessoas preferem colocar uma venda ou tampar aquela situação para evitar de confrontar novamente, porque vai causar mágoa, né? E a cura interior, ela passa um pouquinho por isso daí também, né, irmã? Isso mesmo. Muitas pessoas não querem. Tipo assim, passa os primeiros entendimentos que aquilo mexe com a emoção, né? Porque a gente vai voltar lá no passado. Vai voltar lá onde causou a ferida, né? Então, muitas pessoas não querem. Não querem se curar. Por quê? Porque passa ali pelo autoconhecimento, que muitas vezes a pessoa não quer. E você tem que voltar ali naquela ferida, né? Tem que voltar naquela história. Lado, né? Espiritual. É Deus que faz todas as coisas. A vida inteira, Deus pode ir lá e curar. Se tiver com o coração aberto e o desejo de fato de ser curada.
Muita gente, às vezes, Ricardo, acontece de entrar ali naquele sentimento de autopiedade. Às vezes tem uma história dela. Então ela não quer ser curada. Ela quer, às vezes, ali não. E aí, quando ela sente alguma coisa, sempre tem atenção. Então, ela não quer ser curada. Então, não adianta, muitas vezes, a gente fazer oração de cura interior, porque ela não se abriu de verdade, né? Ela não quer ser curada. Isso por mais assim que pareça que, nossa, como que alguém não quer ser curada, né? Existem pessoas que agarram esse sentimento de autopiedade. Ah, se eu for curado, então não é mais tadinha de mim. Entendeu? Então, é algo que prejudica a cura interior. A outra coisa também que eu falei é a falta de perdão, né? A falta de perdão, ela impede totalmente a cura interior. Porque a pessoa tá ali aprisionada nesse sentimento. E a falta de perdão é algo muito. É algo que acaba com a pessoa, né? A gente vê pessoas morrendo por falta de perdão, né? As pessoas se acabam por fora, acabam por dentro, por falta de perdão. E isso é muito sério. E quando você ia falando, Silene, eu ia percebendo que nas nossas comunidades o quanto nós precisamos entender que o outro tem uma história, o outro tem dificuldade, o outro tem um tempo diferente para cada coisa. De repente eu já consegui superar tantas coisas na minha vida, mas que para o outro não é tão fácil assim, né? O tempo ainda dele não chegou, né? Das coisas deles amadurecendo, e nas nossas comunidades a gente precisa enxergar o outro como uma história, né? Senão nós corremos o risco de tratar todos como, sei lá, máquinas ou pessoas que não têm sentimento. Então é interessante a gente olhar as pessoas com uma história, com uma vida, né, pessoas que precisam de curas profundas, assim como nós também, né? E como é saudável para viver em comunidade, enxergando as pessoas dessa forma, né? Isso faz muito bem para a vida de comunidade, né? Interessante você falar isso, Ricardo, porque assim, quando a gente tem esse olhar, nós conseguimos ter mais compaixão dos irmãos e menos julgamento. Quando eu olho para a história do outro, às vezes você olha aquela pessoa, às vezes tá meio arrogante, e você fala, nossa, que pessoa assim, assim, assada. Mas quando você vê a história dela, o passado dela, ou aquilo que ela tá vivendo, você fala, nossa, essa pessoa é gente boa até demais. Isso já aconteceu comigo. E outro detalhe, aquela pessoa que muitas vezes está ferindo ou está tentando ferir os irmãos, ela é uma pessoa ferida. Aquele que fere está ferido. Então, também olhando com esse olhar, a gente percebe, às vezes, ao invés de entrar ali num duelo, numa disputa, se você já tem essa consciência e consegue, né, às vezes ser mais maleável, às vezes já consegue perdoar mais fácil, então entrar com esse olhar de que aquela pessoa está ferida, por isso que ela está ferindo, e que ela precisa muitas vezes do amor, né, de um carinho, de um afeto, de uma pessoa que compreenda, porque julgar todo mundo julgar o mundo julga, né? Agora esse acolhimento, especialmente o acolhimento assim, fraterno mesmo de irmãos, precisamos ter esse olhar de que aquela pessoa ela está ferida. E o bom, quando a gente conhece o outro, a gente muda esse olhar completamente. Eu já passei por várias situações dessa. Tinha até uma pessoa que trabalhava comigo, e depois, quando a gente descobriu recentemente que ela estava passando por tudo aquilo, ela não tinha mãe, ela só tinha o pai. E o pai dela preso. Então, assim, a gente já mudou o olhar, ela estava sofrendo muito, e a maneira que ela tinha, às vezes, de se proteger, né, era sendo agressiva. Então, ela estava se defendendo, afastando as pessoas dela. Então, olha como que mudou,
né? Um olhar de julgamento, entrou um olhar de compaixão, porque eu conhecia a história do outro. Então, isso é algo assim, muito interessante e às vezes facilita o perdão, né, Ricardo? Quando eu entendo por que o outro está fazendo isso. Porque foi assim que ele aprendeu a ser, a culpa nem é dele. Foi assim que ele aprendeu a ser, foi assim que ele vivenciou, né? Então eu consigo, às vezes, perdoar mais fácil. Verdade. Silene, você vai lembrar, no ano passado, na nossa reunião de ministério, nós fomos para Belo Horizonte, né? Ministérios estaduais, nós nos reunimos em Belo Horizonte, lá na Casa do Mur, né, em BH, no Centro da Universidade de Inovar. E ali a gente foi cheio de expectativa, né? E tal, ministerial, o que vou fazer, o que não vou fazer. E de repente, irmão, estamos acompanhando. O Mário, né, o coordenador estadual, o presidente do Conselho Estadual, ele tinha no coração de fazermos partilhas dos ministérios para contar história de vida. Né? E era para ser algo, né, só na parte da manhã do sábado, acabou durando o encontro inteiro, né? Mas aquilo me chocou, aquilo me chamou tanta atenção, Sirlene, que eu consegui olhar, por exemplo, para você, e por mais que eu tentasse te julgar por algo, olhando para a tua história, eu conseguia, né, me quebrou as pernas, né? Assim, tô falando, né, um caso hipotético, mas que eu tentasse falar de alguém, julgar alguém, ter um pensamento antecipado de alguém, espero que você esteja me entendendo, sim, né? Por conhecer a história do outro, a vida do outro, aquilo me deu um choque de realidade, eu percebi, nossa, olha os irmãos, o tanto que eles passam, a vida deles, a entrega deles, né? A história da vida deles, fizeram eles chegar até aqui, né? Talvez hoje você olhando também para a sua história, você pode encontrar isso, né? E talvez temos vários aqui, com certeza, de grupo de oração. Os nossos reuniões de núcleo também são momentos importantes para fazermos isso. Às vezes a gente está tão atarefado, igual Marta e Maria, né? Querendo produzir, né? Querendo fazer coisas, mas na verdade nós estamos ali em comunidade, né, Sirlene, né? Para viver o amor. Para viver o amor, se a gente olhar em Coríntios 13, o super carisma, como eu digo, o super carisma que nós iniciaremos aqui, terminaremos no céu, o único é o amor. Profecias passarão, dom de língua cessará, todos os carismas que hoje nos chamam a atenção, nos maravilham, e são obras, são importantes na missão, vão passar, mas o amor em comunidade, o amor entre os irmãos, esse permanecerá. Né? E quando a gente consegue enxergar as pessoas além de uma função, além, né, sei lá, de algo, de algum título, enxergar que ali tem pessoas, né, e que tem histórias, que ainda tem curas a fazer na vida dele, a nossa relação fica muito, muito melhor, né, Sirlene? Com certeza. Foi interessante você citar aquela reunião que foi exatamente aquilo. Exatamente, tipo assim, principalmente eu que tinha acabado de chegar na equipe, então olhando para cada um, a gente faz, né, os pré-julgamentos. Esse assim se assado, esse deve ser assim. Aí quando você olha a história, o olhar muda. Então é esse olhar que assim, muitas vezes a gente não consegue saber a história de todo mundo, né? Todos os certos de oração, todos aqueles que frequentam, mas se a gente tiver essa consciência de que ele tem uma história, a gente já consegue, né, enxergar com esse olhar. Tipo assim, é aquele que está machucando os outros, é aquele que mais precisa de cura. É aquele que está mais sofrendo, né? Interessante você falar, isso mesmo. É verdade. Os irmãos que estão aqui acompanhando, Silene, teve uma irmã que colocou um comentário. Deixa eu só, o Carlos Alexandre, nós vamos vencer essa pneumonia ano que vem, firme, retiro de carnaval, conquista. Vamos ver, uma outra irmã aqui que colocou, talvez a gente pudesse até partilhar em cima. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou conseguindo. Ela, se eu não me lembro aqui a história dela, ela falou o seguinte, que ela tenta, a Fran, consegui aqui, Fran Martins, tá me prejudicando muito ela já tentou tirar a habilitação, a CNH, por 3 vezes e não conseguiu, né? Vai fazer o exame e não consegue, isso gera nela frustração, medo,
e ansiedade. E ela tomou um trauma, né? Não está conseguindo mais tentar novamente por causa de um sentimento de impotência. Diante das reprovações, ela criou esse sentimento de impotência. Como nós podemos, né, ajudar, até mesmo orar em situações assim para traumas, né? Cura de traumas. O que nós podemos dizer a uma irmã nesse caso, Sirlene? Então, Para Ricardo, Fran? lembra a gente falou daquele gatilho da memória? Que entra um pouquinho do controle emocional. Por quê? Porque tá gravado aquele trauma, às vezes, lá da primeira vez que ela não conseguiu tirar a carteira de habilitação. E todos os sentimentos que ela sentiu, o medo, às vezes tremeu, às vezes apagou a memória de não lembrar o que tinha que fazer, mesmo que ela já soubesse que tinha que fazer, né? Então, esse trauma, todas as vezes, ela revive ele. Ah, vou tirar a carteira. Hoje é minha prova. Então, já começa a sentir aquilo que ela sentiu de novo. Então, entra um pouquinho do controle emocional. Entender, primeiro, racionalmente falando, não espiritualmente, de entender que e dizer, né, que eu sou capaz, não é porque a memória aparece ali de maneira que nós nem percebemos, fazendo com que a gente sinta tudo de novo, né? Eu já começo a sentir os sintomas físicos mesmos novamente, e isso causa que eu não consiga muitas vezes terminar. Por quê? Porque eu vou esquecer o que tem que fazer, porque eu vou estar nervosa demais, porque eu vou estar tremendo, Então aí entra aquela questão que eu falei da memória, do gatilho de memória. Passou por aquele trauma de novo, ela revive tudo que ela já passou. Agora, o que ela precisa? Claramente, porque ela já tem consciência, é fazer uma oração de cura interior ela mesma, porque ela sabe o que aconteceu, ela sabe, né, qual que é o sentimento que ela tem, que é o sentimento de impotência. Por que ela tem esse sentimento? Às vezes ela até já escutou que não seria capaz, que ela não ia conseguir. Então, ela está acreditando que ela é impotente. Capaz, porque ela é do rei. Você não tem que temer as outras pessoas, porque nós vivemos e não tem ninguém, né, acima de um ou de outro. Somos todos iguais. Então, faz uma oração. Nós não faz também uma oração diante do Santíssimo anterior e vai pedir ao Senhor que tranquilize, que te serenize no momento da prova, porque às vezes é mesmo Verdade, tá travando um bocadinho aqui a sua fala, mas é interessante que isso acontece muito e pela oração, Silene, nós conseguimos vencer tudo isso. Eu tenho um testemunho aqui em casa, sabe, sobre situações desse tipo. A minha esposa, ela foi acometida há algum tempo de síndrome do pânico, síndrome do pânico. E para quem já passou, é algo muito triste, né? Porque quem está de fora é meio que impotente diante daquela situação, né? Sente dores, como eu lembro das primeiras vezes íamos levar ela, era os mesmos sintomas de um infarto, os mesmos sintomas. Ela chegava no hospital e fazia o protocolo todinho de infarto, né? E ficava lá e por Deus, os dias que nós fomos era o mesmo médico de plantão e ele falou, olha, isso daí não é infarto, né? E durante esse tempo todo de luta, a minha esposa se apegou muito à oração, né? Uma mulher de fé, orava muito, e o que nós atribuímos, né, a cura dela, já não toma medicamento nenhum, foi aquela novena das mãos ensanguentadas. Ela fazia a novena e recebeu a cura por completo da, da síndrome do pânico. Então, sempre que a gente que eu vou pregar, sempre me tende a ir nesse caminho, sabe? As pessoas procuram para oração
E algo que eu falo que pela oração nós podemos mudar tudo, né? Nós vivemos o caso da Fran, ela já fez meio que um diagnóstico, né, Sirlene? Ela sabe, ela conhece a causa, Sim. ela conhece os efeitos, as reações, né? Ela sabe que ela precisa daquilo, que ela precisa da carteira de habilitação, ela precisa de enfrentar isso, uma hora ela precisa de enfrentar isso. Mas também, por outro lado, e importante tanto quanto se conhecer, é a oração, né? Que ela move montanhas, ela tem um poder sobrenatural. Quantos irmãos nós já vimos sair da cama de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de doenças nesse sentido, e se restabelece, né, pelo poder da oração. Então é um caminho de mão dupla, eu preciso, né, contribuir para isso, mas a graça de Deus ela age em meu favor, ela age, né, e talvez muitos aqui estão aqui hoje passando por situações semelhantes. Deus te atraiu até aqui, Deus te trouxe até aqui, porque Ele quer, né, derramar a bênção, derramar a graça sobre a sua vida, né, Silene? Então, e aí entra o ministério, o ministro ordenado, né, ou né, a oração, um grupo de oração, né, colocando a mão de Deus na nossa história. Nós somos os seres de história, mas essa história não foi abandonada por Deus. Por maior que seja o trauma, maior que seja a dificuldade, Deus estava velando, não dorme o guarda de Israel, e é um determinado momento que essa história se une de uma forma impactante, né? Onde acontece então a cura, o restabelecimento, né, da saúde, né, irmã? E o ministério de oração por cura e libertação, né? Você quer falar um pouquinho também sobre o poder da oração, né? Até mesmo histórias aí, fique à vontade. Sobre essa síndrome do pânico, foi exatamente como você descreveu. A sensação que ele tinha é que ia morrer e ele ia para o hospital e eles faziam todo o procedimento, todos os exames, né, de um infarto, desse jeito. Porém, ele sentia todas as vezes que ele ia dormir, todas as vezes que ele ia para o quarto, que ele ia deitar na cama, não conseguia dormir e vinha nesse sentimento nele. E aí, no momento de cura interior, ele foi levado quando ele tinha 7 anos de idade, né, foi remetido, 7 anos de idade, e os pais deles estavam se separando, e eles foram conversar com ele no quarto dele, ele sentado na cama dele, e o pai foi dizer, a mãe foi explicar que eles iam se separar e o pai não ia morar mais com eles. E nesse local, olha só o tanto que é complexo, né? Por causa dessa situação que ele viveu, o trauma que ele trouxe da separação dos pais dele, ele tinha pavor de pensar que tinha que dormir, de que tinha que ir para o quarto, que tinha que deitar na cama. Olha só, né? E o quanto que é mesmo a misericórdia de Deus, né? Que faz a gente compreender todas as coisas, que faz a gente perceber que, olha só, um acontecimento lá, né, na vida dele, com 7 anos de idade, aquele trauma, fazia com que ele tivesse essa síndrome do pânico, de não conseguir dormir, de andar de madrugada, sair andando de madrugada pelas ruas porque não queria ficar no quarto, né? E o Senhor curou ele, Deus curou ele. E principalmente quando ele teve consciência disso, olha só, quando ele entendeu o que aconteceu, por que ele sentia isso, aí ele conseguiu, às vezes até mesmo abrir o coração para deixar Jesus agir na vida dele, na história dele, porque ele entendeu que tinha um motivo, né? Que ele não estava fora do normal, que estava acontecendo. Não, né? Tinha um trauma. E o Senhor foi lá e curou ele. Graças a Deus, hoje não tem nada. Não tem assim do pânico, dorme normalmente, dorme na cama. Nem na cama ele dormia. Quando ele dormia, era no sofá, na sala. E graças a Deus ele foi curado. Você falando da vida de oração, às vezes a gente pode até pincelar, né? A vida de oração, ela tem que ser em várias extremidades, né? A pessoal, eu e Deus, a minha oração pessoal, a oração familiar, eu e minha família, a oração comunitária, lembrando que uma não substitui a outra. A comunitária, às vezes, em alguns lugares não está podendo ter agora, né? Que é a Santa Missa, os textos nas casas, né? Aqui já voltou. Na minha cidade voltou, né? Na minha cidade voltou essa semana os grupos de oração. Na minha cidade voltou essa semana os grupos de oração. Isso mesmo, a gente voltou também.
Então, Aham. ter essa vida de oração ajuda muito na cura interior, porque o nosso olhar fica diferente, né? A gente tem um novo olhar para as coisas de Deus, para entender aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e para perceber que algo está acontecendo. Então, rezar o Santo Terço todos os dias, participar da Santa Missa, fazer adoração. A adoração ela não precisa ser só lá na capela, lá diante do Santíssimo. Você pode fazer a sua adoração na sua casa, né? Vira para o lado que tem a capela mais próxima da sua casa e faz sua oração. Desculpa, né, Ricardo? Ah, não pode ir na igreja, não sei o quê. Não, você faz sua adoração da sua casa, né? A oração é adoração diária. A oração do texto da Messe, mas é uma oração de libertação. Texto da Virgem Poderosa, depois vocês procuram lá. É uma oração que fortalece muito o nosso combate espiritual. Abre essa visão, né, para o mundo espiritual mesmo, de entender que às vezes aquilo que está acontecendo na minha vida não é algo do acaso, ou não é algo emocional ou só psicológico, mas tem algo ali que aconteceu, né, que está fazendo com que aconteça tudo aquilo que eu estou vivendo. Irmão, vamos falar um pouquinho sobre os principais sintomas que precisam de cura interior, né? Eu acho que é interessante. Sim, pode falar. Aham. O assunto é bom, vai rendendo, né? Já me pedi. Um dos sintomas principais que precisam de cura interior é o sentimento de rejeição. E aí tem dois sentidos também. Tem aquela pessoa que realmente, por exemplo, assim, foi doada pelos pais para outra pessoa criar e trouxe esse sentimento de rejeição. Mas especialmente aqueles casos em que a pessoa não tem motivo para se sentir rejeitada. Ela é amada, ela é querida, nunca teve, né, nenhum tipo de rejeição para com ela, principalmente no seio familiar, e ela sente que é rejeitada. Ela não se sente amada pela família, pelas pessoas, pela comunidade. Esse sentimento de rejeição é o principal que precisa dessa cura interior. O sentimento de rejeição, outro é o sentimento de inferioridade, o sentimento de achar que não é merecedor, de que é menos do que as outras pessoas. Muitas aquilo que os pais dizem para a criança, aquela palavra de comparação. Ah, mas o seu irmão, né, consegue fazer isso. Ah, mas essa comparação muitas vezes é que gera esse sentimento de inferioridade. E é tão simples. Esse sentimento de inferioridade muitas vezes leva para a autodestruição, né? O sentimento de não querer viver. Aí muitas vezes a pessoa entra para o mundo do alcoolismo, das drogas, da gula, descontrole na sexualidade. Por quê? Por causa desse sentimento, até mesmo de se punir por não ser bom, né? Por achar que é menos do que as outras pessoas. Então é algo muito sério também. Outro sentimento também que precisa de cura interior, sentimento de inferioridade. Sentimento de culpa. E aí tem uma diferença muito grande do sentimento de arrependimento. O arrependimento é bom, porque o arrependimento mostra que nós somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus e do perdão. Então, o arrependimento me leva para perto de Deus, né? Eu vou me confesso. Agora, o sentimento de culpa é aquele que ele vem sempre me colocar para baixo. Eu já me arrependi, eu já me confessei, já recebi absolução, mas eu continuo me culpando, né, por algo que aconteceu. Esse sentimento não vem de Deus, esse sentimento é ruim e causa enfermidades, né, psicológicas, emocionais, de sempre me culpar, de sempre achar que eu tive a culpa por algo que aconteceu, né? Muitas vezes a pessoa chega a se confessar mais de uma vez o mesmo pecado, confessa com outro padre, porque o sentimento de culpa é grande e isso precisa de cura interior, né? Então é outro sentimento. E o outro que nós já falamos bastante é o medo, né? O medo também, especialmente nesses sentidos de que não é algo natural, ele precisa de cura interior, né? É um medo extremo de... Tem pessoas, Ricardo, que elas imaginam coisas na mente que vão acontecer. Eu não vou sair hoje porque eu vou acidentar de carro.
Então, cria imagens mentais, né? Vou bater de carro. Ah, se eu entrar nesse elevador, o elevador vai cair. Então, tudo isso precisa de cura interior. E o último sentimento que precisa mais de cura interior é o sentimento da raiva, que é aquilo que a gente comentou também. A pessoa vai guardando aquela raiva, não consegue se livrar dela ou quer guardar mesmo. E isso vai crescendo dentro da pessoa e esse sentimento vai tomando conta dela. E muitas vezes ela perde o equilíbrio, né? Ela, às vezes, tem um pensamento obsessivo, né? De querer vingança e pode estragar a sua própria vida, a vida de outras pessoas, porque não consegue, né, se livrar ou se libertar desse sentimento e precisa, muitas vezes, de cura interior. Então, esses são os principais, né, sentimentos principais que precisam de cura interior. É logo que existem, né, cada história é cada história, mas são os principais que precisam passar por essa cura interior. Verdade. E é importante todos nós olharmos para nós, né, e perceber que nós precisamos, né, de cura interior, né? Não é algo que ficou lá atrás, né? Não, mas é algo contínuo, rotineiro, sempre nos observando para que nós possamos ser pessoas maduras por completo. Eu dava um ensino ontem e eu falava justamente sobre isso, que a eficácia apostólica, a eficácia do nosso ministério, né, qualquer que seja, ele está também vinculado a uma maturação em diversos ambientes da nossa vida. Por exemplo, de repente a gente tem pessoas que espiritualmente são pessoas poderosas, né? Talvez os irmãos podem até lembrar de pessoas assim, pessoas espiritualmente ungidas, poderosas. Mas no campo psicológico não é maduro, né? Então, assim, todo aquele poder espiritual acaba se perdendo porque não é maduro psicologicamente. E quantas pessoas a gente conhece assim que poderiam ser mais utilizadas e não são, né? Ou pessoas, por exemplo, que psicologicamente são estáveis, mas não têm a unção, não têm espiritualmente não são tão maduros. Então, é o necessário amadurecer em todos os ambientes, não apenas um, mas em todos, né? Então, principalmente você que nos ouve, que exerce alguma função, algum ministério, o seu apostolado também precisa do amadurecimento psicológico, né? Isso é importantíssimo para que o seu serviço seja ainda mais eficaz, né? Para que eu não seja um servo cambeta, né? Bom espiritualmente, mas no meio da comunidade eu sou um desastre, né? Onde eu estou é problema, onde eu estou as coisas, né, não andam, então é amadurecer por completo, né? A gente tem que ter essa consciência também, Ricardo, que nós precisamos também, muitas vezes, tratar com um psicólogo, porque é muito Sim, difícil a gente falar isso para o irmão. É muito difícil. Às vezes, quando a gente atende no plantão de oração, a gente percebe que precisa também de um acompanhamento psicológico. Precisa continuar ali, né, nos atendimentos do plantão de oração, mas precisa passar ali por um psicólogo, né? Às vezes até doenças psicológicas mesmo. Vamos falar, por exemplo, esquizofrenia, outras doenças que elas são psicológicas, são doenças psicológicas. Elas precisam muitas vezes até de tomar um remédio. Então, ela precisa também fazer um acompanhamento psicológico. E isso, assim, é algo que a gente tem que quebrar o gelo. No passado, bem lá no passado, psicólogo era coisa de gente doida, né, Ricardo? Não aham. sei se por aí era, mas antigamente, bem lá no passado Não, para era. todo Hoje em lado. dia não, irmãos. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia nós precisamos, todo mundo precisa aí de um diretor espiritual. Se você não tem uma pessoa de confiança que você fala abertamente, você precisa de um psicólogo, porque isso é saudável para as nossas emoções. É saudável para nós termos esse controle aí, para ter constância. Então, precisamos observar, viu que tem algum sintoma, procura sim, né? Não tenha medo. Tem muitos psicólogos católicos. Aqui em Paracatu nós temos um, graças a Deus, que é uma bênção. Está na Renovação Carismática há mais de 20 anos.
fez psicologia por causa do plantão de oração e já vai começar a atender agora. E assim, a gente tem que procurar, porque aí liga, né, o espiritual, a parte espiritual, com a parte técnica, que é, né, a psicologia, que é aquela técnica. Então, assim, não tenha medo de falar para os irmãos que precisa. Se você observa que precisa de um acompanhamento, não tenha medo, porque a gente está ajudando os irmãos, né? E a gente ajuda de diversas maneiras, né? Ajuda dessa maneira espiritual, atendendo, orando para pessoas. E ajuda, às vezes, abrindo o olho para algo que precisa também da medicina. E Deus age através da medicina, né? Deus deixou a inteligência para o ser humano, deixou os médicos, deixou os psicólogos. Então, nós podemos usufruir disso também. Não temos que temer. Eu vejo muito isso, Ricardo. Às vezes, assim, a pessoa até se ofende se a gente falar que ela precisa, às vezes, de um acompanhamento, né? Ou uma análise né, de um psicólogo. Às vezes a pessoa até se ofende. Mas não é algo para se ofender, né? É um médico ali, né, que Deus deixou também. Então, a gente cuida das outras partes do corpo e cuida da mente. Eu fui falar para alguém precisar de psicólogo, nossa, que arrependimento, que arrependimento. Ainda falei com jeitinho, né, e tal, mas não deu. Mas foi âmbito profissional, né? Mas isso é outra história. Mas, irmã, nosso tempo está acabando aqui. Muito bom, viu, falar com você. Eu não sei, eu não marquei aqui o tempo exato que vai cair a live, né? Sim, mas eu não marquei aqui, eu tô com o notebook lá, mas não consegui marcar. São 10h18 aqui no meu. Era mais ou menos 9 horas que a gente iniciou. Isso, você pode tiver alguma palavra final, né, para a gente ir encerrando a nossa live, né? Sim. Pode ser? Eu não te ouvi, cortou. Vamos terminar com louvor, então, Ricardo. Louvor, pode ser? Ah, sim, com certeza. O violão tá aqui do lado. Louvor é isso, irmão. Já fica a dica aí, viu? Que agrada o coração de Deus, em contrapartida, a murmuração, a a Deus, porque muitos milagres acontecem no louvor. Amém? Amém. Tá cortando bastante agora, mas nós podemos então encerrar esse nosso momento de oração, momento de partilha, com uma oração de louvor. Você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe, vai ficar salvo, né, essa live no YouTube, vamos subir para o YouTube e também vamos deixar disponível aqui no Instagram. Nós podemos então louvar o Senhor onde você está. Isso, acredito que, como se disse, faz parte de um coração que reconhece a grandeza de Deus, um coração que deixa de olhar para si, olha um pouquinho para fora, um pouquinho para Deus, né? Sai de dentro desse mundinho, olha para fora. Nós possamos então louvar o Senhor nesta noite, que o Senhor possa encontrar ambientes que estavam passando por tudo isso que a gente nos dissemos agora, que você possa então ser encontrado pela alegria de Deus. Deus está aqui, Deus está do nosso lado, Deus está muito próximo de você. Nós vamos louvar o Senhor numa canção para você alegrar seu coração. Louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louve a Deus, louve a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Você na sua casa, que você possa ir louvando ao Senhor também. Vai bem no nome de Jesus. Agradeça por tudo que você está vivendo, por tudo que o Senhor fez na sua história, todos os momentos da sua vida que o Senhor nunca te deixou sozinho, especialmente naqueles momentos de mais sofrimento. O Senhor te resgatou. Olha para a sua história e vê tudo que o Senhor já fez para você.
Vai louvando ao Senhor agora. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa live, Senhor, por cada pessoa, por cada lar alcançar. Obrigada por essa diocese, Senhor, por cada servo dessa diocese. Obrigada, Senhor Jesus, pelo meu grupo de oração. Jesus, pela renovação carismática de todo o Brasil. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos, por esse dia. Obrigada pelo céu e pela terra e pela nossa mãezinha Virgem Maria que intercede por nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, ser um Deus de amor, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu olhar. Muito obrigada, Senhor Jesus, por cada pessoa que está participando, por cada coração que foi tocado, Senhor, que foi curado, Senhor Jesus. Mesmo em meio a essa explicação, Senhor Jesus, que o Senhor já foi curando, revelando às pessoas tudo aquilo que elas precisam de cura interior. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua ser esse Deus tão grande, esse Deus de amor, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do Ricardo, pelo Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará. Obrigada pelo teu nome santo, Senhor, seu nome que cura e que nos liberta. Muito obrigada, Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Seu coração se abrir, águas vivas do interior irão fluir. Seu coração se abrir, águas vivas do interior irão fluir. Abrindo o coração, a graça de Deus acontece. Abrindo o coração, a cura acontece. Talvez aí está a chave de tudo isso que nós falamos, né, Stilene? Abrir o coração e a graça de Deus acontece. Um coração aberto. Deus é muito generoso a quem dá um coração aberto a Ele com alegria. Stilene, muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe você, o Glauber, seus dois menininhos, né? Que Deus te abençoe, seu ministério. Tudo aonde a planta dos seus pés pisarem seja um local abençoado, né? E que esse tempo, né, nós possamos aprender com tudo isso que nós vivemos ao nosso ministério, à dedicação. Louva a Deus por toda a dedicação que você tem ao Ministério de Oração por Cura e Libertação. E quando a gente estava falando aqui, já me veio vontade de fazer uma live logo em seguida, né? Daqui nós fazendo 15 dias, falar sobre os temperamentos também, que eu acho que também é algo importante para falarmos, né? Muito obrigado, viu, irmã? Obrigado por tudo. Você ia dizer umas Eu que agradeço, palavras irmão, mais sempre à disposição. Uhum. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço. Amém. Vocês você também. Vocês que nos acompanharam aí, Deus abençoe. Estaremos fechando aqui. A live vai subir para o YouTube, também vai estar no nosso Instagram. Daqui a 15 dias nós retornamos de novo com o nosso bate-papo carismático, né? Estarei por aqui. Deus abençoe. Uma santa semana a todos vocês. Abre o seu coração que a graça de Deus acontece. Até mais. Tchauzinho.